Olá, amigos, olá, amigas, olá, internautas, aqui estamos, mais uma vez aqui nesse estúdio, mais uma vez em contato direto com você, mais uma vez no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, e não só no Instagram, mas também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias, noites de terças e quintas-feiras, são assim, para receber convidados, para abordar assuntos importantes aqui nesse nosso momento no nosso estúdio. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de algo que é sempre presente aqui nos bate-papos. A política está sempre presente aqui nas noites de terças e quintas. São várias ocasiões em que a gente aborda esse assunto, que é a política. E hoje o assunto é esse. E para falar de política num ano eleitoral como esse 2026, eu convidei ele, que atua na política iporaense, é uma liderança política aqui em Iporá. Convidei o Júnior Correia para bater um papo comigo, para falar da nossa cidade, Iporá, que vive aí essa turbulência na política, para falar sobre as eleições de 2026, nesses âmbitos aí, principalmente para deputado estadual, em uma cidade que está aí há mais de 2 décadas sem eleger um representante. Por tudo isso, eu convidei o Júnior Correia para vir aqui, ele aceitou vir, e ele aqui está do meu lado. Júnior, satisfação te receber aqui, boas-vindas, boa noite. Satisfação é minha, Valdeci, obrigado pelo convite, e a vocês que estão aí nos ouvindo, neste momento, através do Oeste Goiano Notícias. A nossa visita aqui hoje, respondendo a essa solicitação sua aí, esse pedido de estar aqui com você, Valdeci, é para responder, né, a várias pessoas que nos procuram, algumas já te perguntaram aí também a respeito da nossa interação na política, né, principalmente agora essa interação que eu tive na política atual sobre uma possível pré-candidatura a deputado estadual aqui pelo Oeste Goiano, né, na qual a gente conversou, não era viável no momento, né. Estou aqui para responder algumas coisas aí, deixar claro para as pessoas que nos ouvem, aos iporaenses, as pessoas da nossa região também, a respeito dessa interação aí e os motivos no qual eu não vejo viabilidade no momento. Exatamente. O Júnior Correia teve o nome cogitado para se candidatar a deputado estadual, colocou-se numa posição de pré-candidato, teve convite. O Itamar Leão, que é uma liderança do PSDB, esteve em Iporá para convidar você. Ele esteve aqui exatamente para isso, né? Para te motivar a candidatar. Teve gente da cidade aí te motivando, mas, por fim, você acabou não se candidatando. E eu quero te ouvir sobre isso. Vamos começar aqui, então, Júnior, avaliando essa questão. Conte para nós aí toda a história aí de como é que foi que o seu nome chegou a ser cogitado, mas você preferiu não entrar nessa empreitada. Valdeci, essa interação minha com a política aqui em Iporá se iniciou lá em uma candidatura que eu mais o Rodrigo Marques pleiteamos em 2024, ele como candidato a prefeito e eu como candidato a vice-prefeito junto com ele ali, e nós tínhamos o objetivo, né, de mudar a forma na qual a administração pública interage aqui na cidade, principalmente com a geração de empregos e rendas para as pessoas que aqui vivem, né? Os iporaenses, as pessoas que também aqui da nossa região também fazem parte dessa macro-região de Iporá. E, na época, a minha preocupação era uma preocupação que se estende até hoje, né, que é a participação de pessoas que têm um conhecimento, né, administrativo, um conhecimento de empreendedorismo ali para estar contribuindo com a nossa cidade. Porque eu vejo que Iporá está estagnado ao longo de muitos anos aqui por falta dessa interação da política, né, das políticas públicas com esse crescimento. E, às vezes, até a omissão também do poder público em ir atrás de novas parcerias, novas empresas que fossem geradoras de rendas para o nosso município.
E, com isso, essa preocupação vem vindo por conta do déficit, né? Iporá hoje é uma cidade que ela tem um crescimento, uma dimensão de tamanho, de população, que hoje ela exige mais da parte econômica da cidade, né? Que eu vou citar. Por exemplo, Iporá ela tem que se caracterizar economicamente, porque ela consome mais hoje do que produz, né? Então, nessa interação aí, nós buscamos conversar com vários nomes da nossa cidade, nomes que tinham um potencial de candidatura, nomes que às vezes tinham um interesse em estar contribuindo também com a apresentação de ideias, apresentação de nomes também, com incentivo a que a política fosse realmente renovada, né? E, com isso, nós montamos, na época, um grupo de pré-candidatos a prefeito, na época ali, no qual fazia parte desses nomes, hoje o atual vice-prefeito da cidade, né? Ele fazia parte desses nomes ali que eram cogitados para ser um candidato a prefeito da época. As ideias foram todas levantadas e compartilhadas entre esses nomes para que nós pudéssemos realmente ter um candidato que fosse renovar, que fosse trazer recursos, trazer empresas, trazer geração de renda, trazer interação com a sociedade, né? Então, ele fazia parte desse grupo da renovação, ele foi convidado, entre outros, a estar, né, colocado o nome ali à disposição. Eu, desde o início, eu não tinha vontade de ser candidato a prefeito, por conta que eu vejo que tinha outros nomes já ali que poderiam ter já um conhecimento político, né, na época, mas que fosse realmente estudado todos os nomes. Tivemos essa interação, esses nomes foram colocados para toda a sociedade, quais seriam esses nomes com uma viabilidade de candidatura. Sempre o nome dele foi o mais cogitado a ser o candidato, até dentro dos pré-candidatos mesmo que fazia parte desse grupo. E, por força maior política, né, ele se... nesse grupo era sempre levado em consideração que o nosso principal objetivo era não ter alinhamento com a gestão atual da época. Uhum. Eu não tenho nada contra a atual prefeita, mas ela era vice-prefeita à época e fazia parte da administração, fazia parte como vice-prefeita e fazia parte também por outros pleitos anteriores, na qual ela tinha participação também. Então, o principal quesito era que não alinhássemos com a atual gestão, por conta de que o intuito era renovação. Então, como se renova fazendo parte pessoas que fazem parte da gestão? E aí foi apresentado esse principal quesito, ele se dispôs a estar com a gente, confiamos na presença dele ali com a gente, só que o que se deu mais futuramente foi que, a todo momento, ele se mostrava que teria a possibilidade de se alinhar à gestão da época, né, que foi o que aconteceu. E hoje eu vejo assim, algumas questões que a cidade vem tendo aí, o desalinhamento político que a cidade vem tendo aí, complicou bastante a nossa situação, né, por conta desse alinhamento dele com a atual gestão da época. Então, em resumo, Júnior Corrêa, a sua opinião é de que a atitude do Leonardo Araújo, o Léo Contador, de alinhar com a Maísa foi retrógrada, né? Ele voltou ao passado, um passado, pelo que eu entendi de vocês aí, um passado com o qual vocês queriam romper. E aí ele voltou a apoiar a Maísa, deu a vitória para a Maísa, e a administração da Maísa seria, assim, então, uma repetição do passado. Essa vitória da Maísa tem os méritos dela, lógico, tem os méritos do Léo,
tem a rejeição da administração da época, né? Isso tudo tem um cronograma aí que fez com que a vitória acontecesse, né? Mas, se a gente for olhar a fundo, o Léo já tirou a oportunidade também de uma outra renovação, que foi a renovação na época que o João Batista foi candidato a prefeito. Ele entrou e impediu o João Batista de ganhar uma eleição. Ele entrou ali no páreo, fazendo com que o João Batista tivesse a vitória também ali, fazendo a mudança, né? E dessa vez agora não, ele levou, ele entregou a mudança diretamente para ela. Está trabalhando na contramão da história, Júnior? Assim, em visão da renovação, tá. É o Júnior Correia, líder político em Iporá, sendo aqui o nosso entrevistado. Ele que chegou a ser cogitado para se candidatar a deputado estadual, acabou recuando, e eu convidei ele aqui para a gente fazer uma reflexão política sobre esse 2026 de eleições. Estamos numa transmissão que conta com apoios. Temos conosco aqui na transmissão apoios do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, o Bioanálise, ali na Avenida Pará 365. E além de Iporá, ele faz coleta também em Amorinópolis, Jalpacia, em Piranhas. Temos conosco na transmissão o Posto Rede Parceirão. É aquele posto que tem um combustível que te leva mais longe por um menor preço. Parceirão tem 2 endereços para te atender. Ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da rede Parceirão, e o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Temos conosco aqui nas noites de terças e quintas, nessas transmissões, o apoio do Bioenge Soluções Ambientais. Bioenge Soluções Ambientais é aquela empresa que atua na documentação de meio ambiente. Quem precisa de documentos na área de meio ambiente, recorre à Bioenge. Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Wendel. O contato deles é o 649-9623-5621. O Baratão Shopping está conosco nas transmissões. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos, o maior supermercado da região. E o Baratão entrando em nova fase, ampliando o seu estacionamento, fazendo a cobertura, tudo isso pela comodidade do cliente de Iporá e da região. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Eu continuo por aqui com o Júnior Correia, entrevistando, falando do ano de 2026, ano de eleições. Ô, Júnior, eu comecei a entrevista contigo te perguntando aí, porque o seu nome foi colocado como pré-candidato, queriam que você candidatasse e você recuou. Aí nós acabamos falando aí mais de conjuntura municipal, mas eu quero te insistir nessa questão. Você acabou recuando. Eu queria aí uma explicação sua por recuo na candidatura a deputado estadual. Valdeci, só complementando a situação local, de maneira alguma eu estou aqui para falar de politicagem. A minha intenção, eu quero enfatizar bem a você, iporaense, porque o caos que está instalado aqui na política local está prejudicando toda a sociedade iporaense. Então, o que nós temos que fazer é ter consciência, conversar com todas as lideranças políticas, todas as pessoas que têm cargo público aqui administrativo aqui na cidade, principalmente prefeita, quem tem acesso aos vereadores, ao vice-prefeito. Há algum tempo atrás eu tive lá conversando com a prefeita, ela me mostrou a cadeira do vice-prefeito que estava lá. Falou assim, Júnior, a cadeira dele está aqui. Se ele quiser contribuir realmente com a cidade, que ele venha para cá me ajudar. Agora, por que não calçam realmente a sandália da humildade um com o outro, vão lá, resolvam os problemas, os vereadores se unam com a administração e vai administrar a cidade de forma correta. Ô, Júnior, trazer as coisas. Você acha que ele devia estar lá? Você é contra o rompimento? É o papel dele, ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para estar ali dando respaldo para a prefeita. Você acha que ele acovardou? Lógico. A parte administrativa dele, que ele carrega nas costas, que é o que ele tem de melhor para ajudar a administração, ele tem que ir lá e cumprir com ela. Ele ajudou a eleger, então, no seu entendimento... Não tem que ter omissão. Vai lá e ajuda, ele foi eleito para isso, o cargo dele é esse, os vereadores têm que ir lá e cumprir com o seu papel também de ajudar a gestão a trazer melhorias para a cidade.
Eu não estou aqui fazendo politicagem, eu estou aqui falando que Iporá precisa de uma solução. Não é impeachment que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é todos se conscientizarem e trabalharem juntos. Se tem problema que foi causado pela administração atual, corrijam. Se tem problemas que foram causados pela administração anteriores, assuma o problema. Todo mundo se candidatou sabendo o que tinha para trás, sabendo do que é o compromisso com a população, sabendo das responsabilidades de um gestor. Então, se ele se candidatou a vice-prefeito, assuma o cargo, vai lá e dá as suas opiniões, dá as suas sugestões e traga soluções para os nossos problemas também. Ô, Júnior, e você falou aí, num certo momento, que o impeachment também não é solução. Você é contra o impeachment? Os dois foram eleitos para trabalharem juntos. Se for feito impeachment para que ele assuma, ele tem esse potencial, então use ele como vice-prefeito, foi o que ele se dispôs a ser. Agora, se não for para ter o impeachment e tiver algo que possa ser melhorado através de uma intervenção, que se faça uma intervenção, regularize a casa e entregue para os dois novamente, tomar frente e dar continuidade daquilo que foi corrigido. É preferível uma intervenção? Nesse momento, sim, porque se tiver um impeachment, os transtornos que vamos ter até ocorrer isso, ela vai deixar de fazer alguma coisa. E quando ele assumir, é mais 2, 3, 4, 5 meses para se adaptar, para tentar trabalhar novamente. Então, é inviável hoje um impeachment para melhorar a nossa cidade. É isso aí, ele é o Júnior Correia, liderança política, analisando o cenário em Iporá. Nós faltamos apenas 2 minutos aqui para o nosso tempo esgotar e ainda não falamos sobre a questão de candidatura a deputado estadual. Você não é candidato e você tem preferência? Fale para nós. A candidatura a deputado estadual, ela não é viável hoje na cidade de Iporá por conta dessa intriga política. Porque um candidato hoje, para ter êxito aqui em Iporá, ele tem que contar com a união de todos em prol de um representante local ou um representante do Oeste Goiano. Você vê aí uma opção viável? Eu vejo um nome bem cotado a ser eleito aqui pela Oeste Goiano, que é o do Major, né, o ex-prefeito de São Luís de Montes Belos, fez 2 mandatos brilhantes lá, teve uma aceitação muito boa na nossa região aqui. Ele é natural de Caiapônia, trabalhou por vários municípios aqui da cidade aqui por vários municípios do Oeste Goiano, trabalhou em Piranhas, tem uma aceitação muito boa e eu vejo o nome dele como um dos potenciais a ser eleitos aqui pela nossa região. Ele está falando do Major Eudecírio, pré-candidato a deputado estadual, realmente com potencial. Júnior, nós teríamos muitos assuntos para falar aqui, mas o nosso tempo é pouco. Eu te agradeço por você ter vindo, uma lembrancinha para relembrar esse momento e esse dia. Obrigado. Valeu. É isso aí. Até a nossa próxima oportunidade. Um abraço a todos.